Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do SSA 3, Processo de Ingresso 2024, as questões de matemática. Começando pela questão 13. No final da tarde, após terminarem de fazer uma prova de matemática, as amigas Alice, Beatriz e Camila, do terceiro ano do ensino médio, do Colégio São Paulo, foram à pizzaria Bom Rango. Elas fizeram um pedido de uma pizza grande de sabor portuguesa. Na hora de servi-las, o garçom dividiu a pizza em 4 partes iguais, e cada uma comeu uma fatia. Em seguida, o garçom dividiu a fatia que sobrou em 3 partes iguais, e cada uma das amigas comeu o pedaço que lhe foi ofertado pelo colaborador da pizzaria, sem deixarem sobras. Qual é a expressão numérica cujo valor representa a fração da pizza que cada uma delas comeu? Então, olha só, eu dividi a pizza em 4 partes, tá certo? Então, a pizza é um inteiro, que eu dividi em 4 partes. Então, cada uma comeu um quarto da pizza, a princípio, tá certo? Mas restou uma fatia. Essa fatia corresponde a um quarto da pizza. Só que esse um quarto ele foi dividido em partes, tá certo? Eu dividi esse um quarto em partes. Eu dividi esse um quarto em quantas partes? Em 3 partes. Então, o que eu vou fazer é, cada pessoa dessa comeu um quarto, que lhe foi devido, mais um quarto vezes um terço. Porque eu peguei esse um quarto que restou e dividi em 3 partes. Então, 3 partes é um terço. Cada uma comeu um terço. Um terço da pizza, da fatia que restou. E essa fatia corresponde a um quarto da pizza. Então, um terço de um quarto. Só que não tem essa operação aqui, essa expressão como fração, né? Se você observar, não tem essa expressão como fração. Então, vamos transformar em decimal. Um quarto é 0,25 mais 0,25 vezes, se você dividir 1 para 3, dá 0,333 reticência. Essa é uma dízima periódica. Então, a resposta aqui, de fato, é a letra E, tá certo? 0,25 vezes 0,3333 mais 0,25. Questão 14. Júlia está participando de uma gincana nos Jogos Municipais de sua região. Ela chegou à etapa final da gincana, que consiste em encontrar um prêmio escondido em um endereço em sua cidade. Com a bússola, ela parte da frente da prefeitura, seguindo a informação que o prêmio está situado 2 quilômetros ao norte. Quando chega ao local, ela encontra outra pista com a informação de que ela deve se deslocar mais 4 quilômetros para o leste. Ao chegar a esse último destino, encontra uma placa informando que o prêmio está localizado 5 quilômetros ao sul. Seguindo essa última dica, ela finalmente acha o prêmio e vence a gincana. Analisando a situação descrita e o deslocamento de Júlia, qual o módulo do vetor deslocamento dela? Da frente da prefeitura até o destino. Então, vê só. Ela começou aqui, ó. Vamos só nos basear da seguinte maneira. Uma linha norte-sul aqui, ó. Leste-oeste. Então, aqui a gente tem o norte, sul, leste, oeste, beleza? Então, ela se dirigiu 2 quilômetros ao norte. Quando ela partiu aqui, ó, da prefeitura, dirigiu 2 quilômetros ao norte. Ela chegou aqui no norte e tinha que deslocar mais 4 quilômetros para o leste. Então, vamos deslocar 4 quilômetros para o leste. Então, aqui a gente tem 4 quilômetros, tá? Não tá em escala, mas fazer o quê? E depois, chegando no leste, ela tinha que deslocar 5 quilômetros para o sul. Então, ou 5 quilômetros para o sul. Então, chegou no destino, beleza? Questão que é o módulo do vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento entre a prefeitura e o seu destino, que é esse vetorzinho aqui, ó. Aí, se você observar, a gente consegue fechar um triângulo retângulo. Beleza? Aqui tem um triângulo retângulo. Esse lado vale 4. Aqui eu tenho 2. Tira 2 de 5. Sobra 3. E o nosso vetor está aqui, x, o módulo. Então, você vai ter x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado igual a 16 mais 9. Então, x vai ser a raiz de 16 mais 9, que é 25.
E a raiz de 25 é 5. É um quadrado, um triângulo pitagórico, tá certo? 3, 4, 5. Resposta letra B. Questão 15. Uma estação de bombeamento envia semanalmente 180 mil litros de gás natural para 3 indústrias A, B e C, como indicado no esquema a seguir. A indústria A recebe 1/3 e as indústrias B e C consomem o restante do gás. Se a indústria B recebe 40% a mais de gás do que recebe a indústria C, quantos litros desse produto recebe semanalmente a indústria C? Começando com a indústria A. A indústria A recebe 1/3 desse volume de gás, que é 180 mil. Vou colocar só 180. Vamos considerar esses 1.000 por enquanto. 1/3 de 180 corresponde a 60, tá certo? Então, a indústria A recebe 60 mil litros. Sobra 180 menos 60, sobra 120 mil litros para a indústria B e C. Então, a soma de B mais C é igual a 120 mil litros. É o que resta. Só que a questão indica que se a indústria B recebe 40% a mais do que a indústria C, ó, a indústria B recebe 40% a mais. Imagine o seguinte, que o que a indústria C recebe é 100%. A indústria B recebe 40% a mais. Então, a indústria B vai receber 140%, né? 100% mais 40%. Então, a indústria B, ela recebe 140% do que a indústria C. Escrevendo isso aqui em forma decimal, 140% é 1,4. E esse dia é a multiplicação, vezes C. Então, a gente tem duas equações. Ó. Tem essa equação aqui e tem essa equação aqui. Perceba que dá para a gente substituir o B, né? Você vai ter 1,4C mais C igual a 120. Então, vai ficar 2,4C igual a 120. Quer dizer que o C vai ser 120 por 2,4. 120 por 2,4, isso dá 50. Então, quer dizer que o C recebe 50 mil litros d'água semanalmente. Letra A. Questão 15. O enunciado a seguir refere-se às questões 16 e 17. Num sistema cartesiano ortogonal, os pontos A, 2 e 2. Vamos colocar esse ponto A, tá? O ponto A está aqui. Na verdade, não está aqui não, né? É 2 do X, 2 do Y. 2 e 2, ponto A está aqui. Mas se está aqui, não vai dar para colocar o ponto, os outros pontos. Então, vamos colocar o ponto A aqui, ó, 2 e 2. Tá. O ponto B, ele é o 2, é o 6 e 2. 3, 4, 5, 6. Está aqui o ponto B. Ó. O ponto D é o ponto. Ponto C é o ponto 8 de X, 8 de X, 5 de Y. Então, eu tenho que subir 3 aqui, ó. E tá o ponto C. E aqui, nessa linha, eu estou considerando 2, tá? Mas daria certo. Daria certo, que são 5 espaços. Vamos só reescrever aqui. O ponto A é o 2 e 2. Aqui é o ponto A. Ponto B é o 6 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto B está aqui. O ponto C é o 6, é o 8 e 5. 7 e 8. 5, ponto C está aqui. E o ponto D é o 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5 está aqui. Ponto D. Então, nossa figura, ó, vai formar aqui um paralelogramo, tá certo, gente? Ó, formou um paralelogramo. Beleza? Então, aqui, a primeira questão que é a medida aproximada da diagonal maior desse paralelogramo. Vamos calcular o seguinte aqui, ó. Essa distância aqui é 4, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. De acordo com nossa figura, vale 4. Beleza.
Eu não sei quanto mede essa distância aqui, mas eu sei quanto mede essa altura, tá? Ó, eu sei quanto mede essa altura. Essa altura aqui, ó, é 1, 2, 3. Então isso é importante para a gente também. A questão quer saber qual a medida aproximada da diagonal maior. A diagonal maior é essa aqui, ó. Beleza? É que liga a C. Então, distância entre A e C. Distância entre dois pontos. Distância entre A e C vai ser x menos x0. Então, vai ser 8 menos 2 ao quadrado mais y menos y0. 5 menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 8 menos 2 é 6 ao quadrado, mais 5 menos 2 é 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter 36 mais 9, que dá a raiz de 45, beleza? Aí você recorda que 45 é 9 vezes 5. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 5, 2,23. Então, se você multiplicar 2,23 vezes 3, isso dá 6,69. É aproximadamente 6,7. Letra B. E a questão 17, ó, qual é a medida da área do quadrilátero? Ó, a área, a gente identificou que isso aqui é um paralelogramo, tá? A área de um paralelogramo é base vezes altura. Quanto é a base? A base é 4. E a altura, ó, 3. Então, 4 vezes 3. 12. Letra A. 17. Lançam-se dois dados tetraédricos regulares, idênticos não viciados, conforme o exemplo da figura a seguir, cujas faces estão numeradas de 1 a 4. Qual é a probabilidade de a soma dos pontos obtidos no lançamento ser um número par maior do que 4? As faces são numeradas de 1 a 4. Beleza. Então, vê só. Temos o seguinte. Eu tenho que saber quantas são as possíveis somas desse lançamento de dois dados. Então, vê só. Eu tenho um dado 1 e eu tenho um dado 2. O dado 1, existem 4 possibilidades de número. O dado 2 tem 4 possibilidades de número também. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho que somar, né? Então, eu tenho que saber quem afasta o dado 1 e quem afasta o dado 2. São escolhas independentes. Então, a gente vai multiplicar as possibilidades. 4 vezes 4 vai dar 16 possibilidades de soma. Então, existe 16 possibilidades de soma, beleza? Mas recorda o seguinte, ó. A soma do valor do dado 1 mais o valor do dado 2, ela é maior do que quanto? Qual é o menor valor que pode dar aqui nessa soma? O menor valor que pode dar é o 2, que seria saindo 1 no dado 1 e 1 no dado 2. E qual é o maior valor dessa soma? O maior valor dessa soma é o 8, beleza? Porque seria sair 4 no dado 1 e 4 no dado 2. É o maior valor possível. A questão que é a probabilidade de a soma dos pontos obtidos ser um número par maior do que 4. O número par maior do que 4. Quantos números são pares e maiores do que 4 nesse intervalo? A gente só tem o 6 e o 8. Somente. Então, eu tenho que D1 mais D2 tem que ser igual a 6. Quantas possibilidades a gente tem? Ó, a gente pode ter 2 mais 4, 4 mais 2. E a gente pode ter também, ó, 3 mais 3. Então, isso aqui tudo dá 6. E a gente tem aqui também que D1 mais D2 tem que ser igual a 8. Só tem uma possibilidade, que seria 4 mais 4. Beleza. Então, essas são as possibilidades aí do nosso problema. A probabilidade é o número de casos favoráveis. Qual é o caso favorável? Ser o número par maior do que 4. Existem 4 possibilidades. Sobre o número de casos possíveis. O total de casos a gente já calculou, que é 16.
Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/4. Se você dividir, dá 0,25 e corresponde a 25%. Letra D. Questão 19. Na figura ao lado, os vértices de um triângulo equilátero de lado 4 são centros de círculos que se tangenciam mutuamente. Qual é aproximadamente o valor da razão entre a medida da área da parte achurada, porção dos círculos, e a medida da área do triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado desse triângulo é 4, então você vai ter que a área do triângulo equilátero vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4, isso vai dar 4 raiz de 3. E a raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então, 4 vezes 1,7 dá 6,8. A multiplicação aí, 4 vezes 1,7, 6,8. Então, essa é a área do triângulo equilátero. Quanto que é a área de cada círculo desse? Vamos ver. A área de cada círculo vai ser π vezes r ao quadrado. Quem é o r? O r é 2. Então, vai ser π, que vale 3, vezes 2 ao quadrado. Então, a área do círculo é 3 vezes 4, 12. Como são 12 círculos, então a área total dos círculos vai ser 12 vezes 3, tá certo? 12 vezes 3, a área total é 36. Dessa área, eu tenho que retirar a área do triângulo equilátero. Aí vai sobrar a área em cinza. Então, a área cinza vai ser 36 menos 3,8. E essa área vai ser 29,2. Essa é a área em cinza. A área achurada. A questão que é a razão entre a medida da área achurada e a medida da área do triângulo equilátero. Vamos ver. Área achurada sobre a área do triângulo. A área achurada deu 29. Maria. 29,2 sobre a área do triângulo, que é 6,8. Se a gente realizar essa divisão, isso vai dar aproximadamente 4,3. 4,3, letra C, aproximadamente. Questão 20. Observe a reta representada ao lado. Perceba que ela intersecta o eixo X nas abscissas no ponto de coordenadas -1 e 0 e também passa pelo ponto de coordenadas 1 e 1. Se os pontos P, 4 e A, e o ponto Q, 8 e B, pertencem a essa reta, qual é a medida aproximada da distância entre elas? Adote raiz de 5 igual a 2,23. Pessoal, a gente tem o seguinte, tem que calcular a equação dessa reta, beleza? Lembrando que o m, que é a inclinação da reta, é o ΔY sobre ΔX. Beleza. Quem é ΔY? Y menos Y0. Então, nesse caso, seria 1 menos 0. ΔX, X menos X0. 1 menos menos 1. 1 menos 0 é 1. Menos com menos dá mais. 1 mais 1, 2. Então, m é 2. A equação da reta é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Beleza. O y, não sei, né? O y0, vamos pegar esse ponto aqui de cima, tá? Y0 é 0. O m é 1 meio, multiplica x menos menos 1. Então, a gente tem y menos 0 igual a y. 1 meio vezes x, 1 meio de x. Aqui dá mais 1, né? 1 meio vezes 1, 1 meio. Então, essa é a nossa reta, beleza? Essa é a nossa reta, 1 meio de x mais 1 meio.
Aí a gente tem que calcular o ponto P e o ponto Q. O ponto P é o ponto 4 e A. Só que quem é A? Você pega esse valor de 4, substitui aqui e calcula. 1 meio vezes 4 é 4 sobre 2, mais 1 sobre 2. 4 sobre 2 mais 1 sobre 2, soma os numeradores. 4 mais 1, 5 sobre 2. E o Q? 8. 8 sobre 2 mais 1 sobre 2. O que é 9 sobre 2. Beleza. Esses são os pontos, tá? Vou passar esses pontos para a próxima página. E a questão quer a distância entre esses dois pontos. Essa é o que a questão quer. Então, vamos lá. Distância entre P e Q é a raiz quadrada de x menos x0, 8 menos 4, ao quadrado, mais y menos y0. 9 sobre 2 menos 5 sobre 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais aqui, ó, 9 menos 5 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. 2 ao quadrado. Então fica a raiz quadrada de 16 mais 4. Raiz de 20. E a raiz de 20 é 4 vezes 5, tá certo? 20 é 4 vezes 5. A raiz de 4 é 2 e a raiz de 5, 2,23. Multiplicar 2 vezes 2,23 dá 4,46. E é aproximadamente 4,5. Letra D. Questão 21. Ana é uma tapioqueira de mão cheia e busca empreender. Abriu uma loja de tapiocas na sua casa. Como não tinha capital para iniciar o negócio, ela conseguiu no Banco PagBem um empréstimo de 8 mil. Seu gerente explicou que, sobre o valor do empréstimo, incidirão juros de 5% ao mês em regime composto. Com as boas vendas, após o período de 2 meses, Ana conseguiu quitar 5 mil do empréstimo e no mês seguinte ela quitou todo o débito no banco. Qual o valor do último pagamento realizado por ela na quitação da dívida? Então, questão de juros compostos, a gente sabe que nos regimes de juros compostos, o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, no caso da gente, o montante vai ser o capital, que é 8 mil, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,05. Tem que colocar em forma de decimal, tá certo, gente? 5%. É 0,05 elevado ao tempo. O tempo aqui, ó, foi após 2 meses. Tenho que calcular quanto ela devia após 2 meses para saber quanto ela pagou. Então, ó, 8 mil que multiplica 1,05 ao quadrado. 1,05 vezes 1,05, isso vai ser 8 mil vezes 1,1025. Isso vai dar 8.820, beleza? Esse é o montante. Quanto ela devia, né? Ela quitou 5 mil. Então, desse valor, se ela pagou 5 mil, você desconta 5 mil aí. Resta para ela pagar 3.820. Então, agora a gente vai fazer um outro cálculo, tá? Ela tem que pagar 3.820. Só que ela vai pagar um mês depois. Então, vai correr juros novamente sobre esse valor. Só que nesse caso, os juros é de 1,05 elevado a 1. Que é o juro de 5%. 3.820 vezes 1,05. Isso vai dar 4.011. Letra B. 1,05 vezes 3.820, 4.011. Questãozinha aí, ó, a gente calculou quanto ela devia após 2 meses, descontou o que foi pago por ela e aplicou novamente uma taxa de juros de 5% ao mês para calcular o restante, 4.011. 22. A escola Aprender tem uma única turma no terceiro ano formada por 20 estudantes.
Nas avaliações do último bimestre, a média das notas e desvio padrão da turma estão apresentados no quadro a seguir. Em qual área avaliada a dispersão for maior? A dispersão foi maior. O que mede a dispersão aqui é o desvio padrão, tá? Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão. Então você vai observar aqui, ó, maior desvio padrão, 0,85. 0,85 quer dizer que é matemática. Então, o maior desvio padrão foi matemática, letra E. Questão 23. Com o fim do período de pandemia, João conseguiu voltar ao mercado de trabalho e agora tem emprego com carteira assinada. Com salário fixo, ele conseguiu pagar 20% da dívida que ele tinha com a administradora de imóveis do seu apartamento. No mês que vem, ele pagará 35% que faltava, o que corresponde a 4.368. Com base nessas informações, qual é a dívida inicial de João com a administradora de imóveis? Qual a dívida inicial? Não sei quanto é. X, tá? Essa é a dívida inicial. O que eu sei é que ele pagou 20% da dívida. Se ele pagou 20%, quer dizer que restou 80%, certo? Então, nos resta aí, no caso, ó, 80%, que é igual a 80 sobre 100, beleza? Desse restante, ele pagou 35%. 35%, 35 sobre 100. E esse valor que ele pagou corresponde a 4.368. Montamos aí uma equação. Vamos cancelar aqui um zero com zero. 8 e 10, simplificando, dá 4 sobre 5. 35 e 100 dá para dividir por 5. Dá 7 sobre 20. Igual a 4.368, beleza? Então aqui a gente vai ter 28, x, que é 7 vezes 4, sobre 100. Igual a 4.368. Passa esse 100 multiplicando, você vai ter 28x igual a 436.800. Divide por 28. Dá 15.600. Letra D. Última questão, para a gente encerrar. 24. A função f de x igual a x mais b cosseno x, com a e b reais, representado graficamente ao lado, intersecta o eixo y no ponto série menos 1. E o seu ponto máximo é Q, que é π e 5. Qual a imagem de π sobre 3? Vamos lá. A gente tem que saber quem é A e quem é B. Então, vamos calcular aqui primeiro o f de 0. O f de 0 é A mais B vezes cosseno de 0. E esse f de 0 é menos 1. Quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, você tem A mais B igual a menos 1. Achei uma expressão. Vamos calcular agora o f de π. O f de π vai ser A mais B que multiplica cosseno de π. E isso é igual a 5. A cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes B, menos B. Igual a 5. Opa! Estamos aqui, ó, duas equações. Então, dá para a gente montar um sisteminha. O sisteminha vai ser A mais B igual a menos 1. A menos B igual a 5. Esse sisteminha está fácil de ser resolvido. Basta somar as equações, ó. A mais A, 2A, igual a menos 1 mais 5, 4. Opa, o A é 2. Descobriu o valor de A. E o de B? Você tem 2 mais B igual a menos 1. Quer dizer que o B é menos 3. Opa, matamos aí, ó. A nossa função vai ser f de x igual a 2 menos
3 cosseno de x. E a gente quer calcular o f de π sobre 3. A gente quer saber qual a imagem de π sobre 3. Isso é igual a 2 menos 3 vezes cosseno de π sobre 3. Qual o cosseno de π sobre 3? É o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, a gente vai ter 2 menos 3 vezes 1 meio. Isso é 2 menos 3 sobre 1 meio, é dividir 3 para 2, que é 1,5. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é 0,5. 0,5, letra C. E assim a gente encerra a resolução da prova do SSA 3, processo de ingresso 2024. Se você assistiu até aqui e gostou, se inscreva no canal, deixe um comentário aí. Se der uma correção também, deixe um comentário. Curta e compartilhe a resolução desse vídeo.